Olá, eu sou Marcelo Lemes, geógrafo da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói. Hoje vamos falar um pouquinho sobre solo. Solo é um recurso muito importante que diariamente convivemos com as suas problemáticas e situações específicas. Mas antes de falar uma série de assuntos relacionados a esse tema, eu quero desmistificar um pouco o que é o solo. Primeiramente, temos que entender que o solo é formado a partir da desintegração das rochas. Todo solo, em algum momento da história do planeta Terra, já foi rocha um dia. Então, o solo é formado, todas as suas partículas e materiais é formado pela desintegração das rochas, que é a parte inorgânica do solo, e alguns materiais orgânicos como folhas, desintegração de seres. A matéria orgânica também faz parte da composição do solo. Depois, temos que entender que o solo ele é um elemento complexo. Por que complexo? Porque ele é formado basicamente por 3 tamanhos de grãos. Esses grãos são areia, silt e argila. Para o nosso entendimento de defesa civil, a areia e a argila são, sem sombra de dúvidas, os mais complicados em relação à estabilidade e ocorrência de deslizamentos. Por quê? Porque a areia ela tem baixa coesão, então se você realiza uma construção sobre um terreno que é excessivamente arenoso, possivelmente ele vai ter menos aderência. Se você realiza uma construção sobre um terreno que é muito argiloso, o excesso de umidade pode fazer com que essa argila dissolva e perca sua estabilidade também. Por isso que a areia e a argila são tão complexas em relação às ações de defesa civil. Todo o trabalho deve ser acompanhado por profissionais, deve ser realizado de forma adequada para que você consiga estabelecer sua residência sobre esses tipos de materiais. Depois, precisamos falar da água. A água no solo, ela é um elemento extremamente potencializador de desastres. Por quê? A água percola no solo, a água dissolve os minerais, a água faz com que ocorra espaços no material de solo e esses espaços vazios se tornam alívio de tensão e é exatamente ali que o solo começa a romper. Então, essa percolação de água no solo, a formação de vazios e a ruptura de materiais estão muito associados com a falta de cuidado na impermeabilização e compactação desse material, porque a água, gente, sempre vai existir na natureza. Ela pode ser oriunda dos eventos pluviométricos, das chuvas, né? Ela pode ser oriunda de um vazamento de cano de água, ela pode ser oriunda de um direcionamento de água servida. Então a água, ela pode ser oriunda da sazonalidade do lençol freático, então ela pode surgir de diversas fontes distintas. Então precisamos tomar muito cuidado com a água. E por fim, a perda de coesão do solo é o que mais gera acidentes geotécnicos, deslizamentos, escorregamentos. O que é a perda de coesão? O solo é formado por aquelas partículas que acabamos de falar, areia, silt e argila. Essas partículas estão juntas através de uma força que se chama força de coesão. E diversos elementos podem fazer com que essa força diminua ao ponto dessas partículas se repelirem. E aí o deslizamento ele é disparado, porque uma coisa é as partículas estarem unidas, depois elas estarem separadas. A água, o excesso de carga, o alívio de tensão, o trânsito de carros e pessoas, diversos elementos, diversos fatores podem fazer com que essa coesão seja perdida. Beleza? Então esse é um breve comentário sobre o solo e daqui para frente vamos trabalhar incisivamente sobre ele.